Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou super feliz, honrado de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Juliana e Bruno. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, Flávio. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal mesmo. Boa, boa. Vamos começar o nosso bate-papo, pessoal? Acho que a gente alinhou um pouquinho das expectativas. A gente vai falar um pouquinho da história de vocês, da construção da carreira internacional de vocês, que é uma carreira, né? São carreiras muito legais e acho que a gente tem muito para aprender com vocês. Óbvio que o pessoal já sabe que vocês trabalham Hershey's, Popeyes. Para quem não conhece o Popeyes, pessoal, melhor frango frito que eu já comi foi Popeyes, lá nos Estados Unidos. Não sei, acho que tem unidades aqui no Brasil também, mas poucas ainda, né, Bruno? Temos já 40 e poucos em São Paulo, começando a abrir no Rio de Janeiro agora. Louco, tudo isso já não sabia. Melhor frango, pessoal, ó, depois a gente vai, não foi nem combinado, hein? É verdade. E chocolate Hershey's não tenho o que falar. Show. Pessoal, então eu queria, na verdade, começar pedindo para que vocês se apresentassem. Tem aqueles que não conhecem, tem aqueles que conhecem, já viram no LinkedIn, o histórico todo mundo já conhece, mas Ju, aquilo que não está no seu currículo, se fosse para você se apresentar e depois o Bruno, de forma bem rápida. Bem rápida. Bom, Juliana, você já fez uma pergunta para a gente, o que poucas pessoas sabem, né? E o que, quem sou eu, né? Eu acho que primeiro de tudo, vocês querem saber uma coisa de mim, eu sou uma pessoa muito curiosa, apaixonada, principalmente apaixonada pelas pessoas, e acho que eu fui trabalhar em marketing por isso, pelo meu interesse pelas pessoas e a capacidade de transformar o entendimento dessas pessoas em negócio. E é isso que eu amo, e acho que isso que me levou também a ter uma carreira internacional, essa possibilidade de aprendizado e curiosidade em o que estava acontecendo fora do Brasil também. Sou mãe de 2 meninas, estou fora do Brasil há 12 anos e morei em alguns países aí nessa jornada, saindo do Brasil. Antes de sair do Brasil, já tinha morado um tempinho nos Estados Unidos, depois morei na Alemanha, na Suíça, no México, e hoje eu estou no Canadá, em Toronto. Então, isso, um pouquinho resumindo, sempre carreira em marketing, em consumer goods, e trabalhei com esse super cara aí do meu lado que vai falar agora, faz muitos anos, no Brasil, na Unilever. A gente teve esse prazer aí de sentar baia com baia naquela época ainda. E a gente está feliz que, de alguma forma, a gente reencontrou vocês, né? Porque fazia tempo que vocês não se falavam, né? Queria até aproveitar e agradecer a Patrícia pela conexão. Bruno, conta você, aquilo que não está no currículo, alguma curiosidade, alguma coisa que poucas pessoas sabem. Legal, bom, muito legal estar aqui com você, Flávio, Ju. Como a Ju falou, a gente se conheceu, acho que em 2007. E se falávamos aí de vez em quando, mas não se víamos, acho que desde muitos anos. Então, obrigado, Flávio, pelo reencontro de qualquer forma, muito legal. Pessoal, super legal estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno, como o Flávio falou. Eu moro hoje em Miami. Passei por diversos países igualzinho a Ju comentou, morei no México, morei na Austrália e moro aqui hoje nos Estados Unidos. O que não está no meu currículo, eu sou um de 7 filhos através de casamentos, enfim, mas tenho 6 irmãos, tenho quase 2 metros de altura. Sentados aqui não dá para saber, mas tenho quase 2 metros de altura. Joguei basquete por muitos anos. Chegou um momento que eu tive que decidir entre basquete e trabalho corporativo. Acho que acabei tomando a decisão certa, porque o basquete acho que não ia muito longe para mim. Mas é muito legal estar aqui com vocês, gente. É um prazer bem grande mesmo. Legal. E eu queria já começar, acho que a pauta aqui é carreiras internacionais, e acho que de alguma forma todo mundo já sonhou, pensou, se questionou sobre carreiras internacionais. A gente sabe que não é tão fácil e tão trivial, né, construir uma carreira internacional. Queria partir lá do início da história de vocês. Quando começou esse desejo, vontade de construir uma carreira fora do Brasil? Qual foi o motivador? E aí eu passo para o Bruno e depois a Ju e a gente vai trocando. Putz, eu acho que o motivador, para mim, eu sempre tive
Acho que são dois motivadores para mim. O primeiro foi, eu sempre tive uma vontade muito grande de viajar. Gostei muito, eu sempre adorei viajar, conhecer lugares novos, coisas que me fascinaram demais na vida. Sempre foi pensar coisas que não faziam sentido nenhum, não tinha nenhum link para mim do jeito que eu vivi minha vida. Por exemplo, sei lá, pensar na China, no Japão, tipo, são coisas que, sei lá, como a cultura é totalmente diferente, né? Então, eu sempre tive muita curiosidade de viajar. Crescendo, na minha família, a gente não tinha tantas oportunidades de viajar financeiramente, então acabei não viajando para fora do país. Então, sempre isso acho que foi maturando na minha cabeça e essa vontade de sair do país, de conhecer outras culturas, outras coisas, né? E aí, trabalhando mesmo, na verdade, quando eu entrei na força de trabalho e comecei minha carreira, o meu principal motivador foi aprender inglês. Eu falava inglês, eu achava que falava inglês, morando no Brasil, mas eu, assim, nas reuniões eu sentia que eu não falava tão bem quanto eu gostaria de falar, entendeu? Então, acho que isso foi o principal motivador. Meu plano inicial foi sair do Brasil quando eu fui para a Austrália, ficar 2 anos e voltar para o Brasil, mas aí uma coisa levou a outra, acabei não voltando mais. E deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Você aprendeu inglês como? Você fez curso, foi sozinho? Só para trazer um pouquinho do contexto. Cara, eu fiz lá atrás, antes de entrar na faculdade, eu fiz curso de inglês numa escola de inglês próxima de casa. Então, desde pequeno eu fazia inglês, mas, putz, falar bem a verdade, eu fazia muito nas coxas, não me dedicava a nada. E aí acabei meio que aprendendo sozinho. Eu Legal. tenho umas manias minhas, então estudei pra caramba, criei uma tabelinha de todos os verbos, de como funciona, como não Legal. funciona, e meio que decorei aquilo. E aí, conforme você vai falando, você vai adicionando vocabulário, mas acho que eu consegui entender a fundação básica de como a língua inglesa funciona. E isso, para mim, foi muito, muito bom. Então, eu comecei, provavelmente, o meu vocabulário hoje em inglês, comparado com o meu vocabulário de inglês há 10 anos atrás, é muito mais vasto, né? Mas acho que a fundação da língua foi feita, porque, na verdade, o inglês ele é muito mais fácil do que o português, né? Porque a conjugação verbal e a é muito mais simples, é tudo muito mais simplificado. Boa. Então, é uma questão mais de construir vocabulário e algumas regras que às vezes não fazem sentido, ela é porque ela é e acabou. Boa. Não, e eu queria só destacar um ponto que você trouxe. Acho que legal, você teve a oportunidade de talvez estudar ali no início, mas não foi nada muito, né, tão dedicado ou cheio de oportunidades. Pessoal, não importa se você tem condição ou não para estudar ou fazer uma escola de inglês, a gente vive num mundo globalizado. Se você consegue acessar o Zoom, né, através de um dispositivo móvel, de um computador, de um notebook, com internet, você tem os recursos para aprender inglês. Eu acho que o inglês, sem dúvida nenhuma, é chave para você construir uma carreira internacional, independente do país. O idioma principal do mundo como um todo é o inglês. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas talvez se você quer construir uma carreira internacional, o primeiro ponto é aprender inglês. E o inglês, apesar de muitas pessoas falarem que inglês já não é mais diferencial, é ainda um diferencial. Poucas pessoas no Brasil, se não me engano, 5% da população brasileira fala inglês de fato. Então tem muita oportunidade e é um divisor de águas para as pessoas que aprendem um idioma, não só para a construção de uma carreira internacional, mas de novas oportunidades, inclusive no Brasil, que precisa com certeza de muita gente boa. Ju, como é que foi para você o início ali, pensar a carreira internacional? Fica à vontade também para adicionar qualquer outro ponto, tá? Não, antes de entrar nisso, eu queria comentar o seguinte, que no final você precisa saber se comunicar, né? E você só vai conseguir ter uma carreira se as pessoas te entendem. Então, você falar a língua, conseguir se comunicar é o fundamental, né? E a gente esquece disso às vezes. Então, não tem jeito. Lembra que a gente conversou da última vez, até se você for fazer uma entrevista, você precisa, acho que, ter aquele inglês que te ajuda, não é o básico, né? Você conseguir se vender. Também e comunicar o que você quer comunicar, né? Acho que esse é fundamental também. Então, além do básico, eu acho que tem essa história de você conseguir contar a sua história, né? Então, acho que isso entra com uma história do storytelling que a gente vem falando em tantas áreas, mas eu acho que entra em paralelo aí com o inglês dentro desse processo. No meu caso, bom, quando eu tinha 14 anos, eu tive uma oportunidade de estudar fora, numa escola internacional, fui estudar inglês e tive contato com muitas culturas nessa escola.
E aí eu vi que o mundo era gigante, né, naquele momento. Eu falei, gente, eu quero isso para mim, eu quero mais disso, né? E voltei para o Brasil e comecei desde então buscar outras oportunidades, né? Eu não fui uma grande jogadora igual o Bruno, não fui uma grande esportista como o Bruno em basquete, eu joguei tênis muitos anos e com o tênis eu tentei ir para fora do Brasil, não deu certo. Tive várias tentativas, mas eu tinha aquela curiosidade, aquela vontade de explorar o mundo e ver outras coisas diferentes do que tinha aqui. Foi ali que começou o Sparkle, sabe? Que eu comecei a ter isso como uma frente lá. E as coisas foram acontecendo, estudei no Brasil, algumas oportunidades não se materializaram na faculdade, nem pós-faculdade. Fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Kraft Foods no Brasil, tinha muita exposição internacional, acabei saindo de lá e mudando para uma outra empresa com foco mais local. E quando eu entrei na Unilever, era uma empresa reconhecida pelo marketing, que era a minha área, mas também uma empresa reconhecida por dar oportunidades internacionais para as pessoas. Eu tinha alguns amigos que já tinham tido essa oportunidade, então entrei bastante com esse foco de explorar. Fui fazer uma posição regional, então eu já tinha mais exposição e segui nisso. Então, teve uma época na minha carreira, um ponto na minha vida, depois de faculdade e tudo mais, que eu decidi que a carreira ia ser o meu pilar para me ajudar a conhecer o mundo. E esse foi o meu purpose por muito tempo. Boa. E isso vai evoluindo, né? Hoje não necessariamente é 100% isso, mas foi isso. Boa. E eu gosto dessa visão que você trouxe, Ju, de expandir, né? No momento que você teve contato com coisas diferentes, onde você enxergou e entendeu que aquilo que você vivia tradicionalmente poderia ser maior, te trouxe a ambição que você precisava. Eu queria só destacar isso para os 1.300 jovens ou participantes que estão aqui com a gente. Não importa de onde você veio, pessoal. Não importa qual que é a sua base. É claro que tem muitos desafios que acabam influenciando a nossa vida, mas os desafios eles não podem determinar. Se você quer algo, se você quer expandir, se você quer viajar o mundo, se você quer construir uma carreira internacional, você pode. A gente vai falar um pouquinho sobre como construir isso agora. E eu acho que a carreira ou carreiras internacionais acabam sendo mais ou menos distantes para algumas pessoas. E eu queria tentar trazer com vocês agora, independente da situação da pessoa, né? E tem variáveis que jogam a favor e contra, mas a atitude é o que vai determinar. Queria tentar entender do lado de vocês um pouquinho do framework ou talvez de alguns pontos que vocês entendem serem importantes para as pessoas construírem uma carreira internacional. Dicas daquilo que vocês olham para trás e falam, puxa vida, isso aqui foi super importante para eu conseguir fazer essa movimentação e talvez construir algumas coisas que possam ser materializadas aqui. E aí eu passo para ti, Bruno, e aí, Ju, a gente vai trocando aqui depois. Eu acho que, Flávio, eu acho que tem uma coisa que eu adicionaria também no que você acabou de falar, a mensagem que você acabou de falar, de que não importa da onde você vem ou do teu histórico, né? Eu aprendi uma coisa, eu não lembro, eu acho que eu li em algum livro, alguém me disse isso, mas basicamente, a mensagem é, você sonhar pequeno ou sonhar grande, ele te leva a mesma força. É o mesmo esforço, né? Jorge Paulo Lema. Exatamente. Então, não importa, né? Tipo, você sonhar grande ou sonhar pequeno, é o mesmo, te dá o mesmo trabalho, entendeu? Então, se dá o mesmo trabalho, né? Por que não sonhar grande, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que eu li, acho que exatamente, foi no livro dele, né? Naquele Dream Big, né? Que é o livro deles, né? Do pessoal da 3G, que é muito importante. Sobre a tua pergunta, cara, acho que para mim, pontos principais foram, eu acho que o sonho de conquistar isso, eu não sei, eu pessoalmente acredito muito nisso, que quanto mais você visualize, mais você almeje, mais você coloca isso na sua cabeça, as coisas acabam se concretizando, você acaba se colocando em posições, em situações que vão propiciar que você chegue no lugar onde você quer chegar. Eu acho que conversando, falando, né, verbalizando aquilo que você quer, os objetivos que você tem, eu acho que quanto mais você verbaliza com as pessoas e você constrói a sua rede de contatos, essas pessoas vão te ajudar, né? Então, assim, é incrível, na verdade, quando você fala e quando você expõe os seus desejos, a sua paixão, como você acaba vendo um monte de pessoa que te ajuda.
né? E assim, é realmente impressionante, porque a gente sempre parte do princípio que, putz, é o meu sonho, eu não posso falar com ninguém, eu tenho que lutar tudo sozinho, né? Tem muita gente aí fora que está disposta a ajudar e que, putz, assim, entende o seu potencial e vê o seu sonho e pode te ajudar. Obviamente, tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Não é só o sonho que vai acontecer, né? Tem que trabalhar duro, tem que fazer, tem que entregar, tem que ter resultado, tem que mostrar o potencial, né? Não é só o sonho em si, mas se você arruma um balanço legal entre o sonho e a realização, concretização das coisas, isso acaba acontecendo na minha opinião. E eu acho que essas duas coisas, principalmente, você verbaliza, divide com as pessoas que estão ao seu redor, e trabalha duro e vai construindo. Acho que são, pelo menos, meu ponto de vista, não sei, Ju, o que você acha? Não, exatamente isso. No meu caso, eu acho que o fator decisivo na Unilever foi ter falado que eu tinha essa ambição, né, de sair do Brasil. Eu acho que se eu não tivesse falado desde quando eu cheguei, agora não foi algo que aconteceu quando eu falei que eu queria, né? Foi alguma coisa construída, a base a resultados, e que foi. Só que eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Provavelmente para você aconteceu igual também, quando aconteceu a Austrália. Eu acho que, além disso, de você falar e ter clareza de uma direção, né? Porque também as coisas evolucionam. Às vezes você tem uma direção e você vai aprendendo mais no caminho, e essa direção ela vai evoluindo também. Acho que isso é importante ao longo da vida, né? É você estar num ambiente favorável e que te ajude a crescer perante aquela meta, né? Eu acho que no nosso caso, o ambiente que a gente estava ali na Unilever, numa posição regional, era um ambiente que favorecia, a gente tinha contato com as pessoas. Mas mais e mais eu vejo que você se cercar de pessoas ou ir buscar pessoas que têm os mesmos interesses, agrega. Porque essas pessoas estão no mesmo na mesma sintonia, né? Estão buscando as mesmas coisas, não é só o seu esforço, você multiplica isso, porque você começa a aprender dos outros, né? As opções. Então, você primeiro saber, como você falou, ter o sonho, saber para onde você quer ir e começar a buscar e se cercar de pessoas que têm essa ambição, ou estar em ambientes que isso pode te proporcionar, né? E eu acho que saber também que não é, que a exceção é dar certo logo de cara. E você vai percorrer um caminho, né? E esse caminho é importante. Então, no meu caso, eu estava falando lá, com 14 anos, quando eu pensei, eu tomei muitos tombos, mas eu tomei muitos tombos. Me falaram muitos nãos, mas assim, se eu for te falar quantos, muitos nãos. Até a Unilever me falam sim, entendeu? Mas eu tomei muitos nãos antes, mas eu aprendi muita coisa, isso fortaleceu o meu desejo, evoluiu a direção que eu queria tomar. Então, acho que seriam esses pontos, né? Se cercar de pessoas e estar em ambientes que sejam favoráveis, ter a clareza da sua direção mesmo e saber que que não é uma linha reta, que isso vai evoluir ao longo do tempo, que as pessoas vão adicionar e que vai demorar um tempo. Você precisa aí também de paciência para que as coisas vão acontecendo, né? Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Tem trabalho atrás, né? Para que as coisas aconteçam. E tem uma coisa também, Flávio, que acho que é super importante, que hoje é disponível em todos os lugares, né? Se você tem uma ideia de para onde você quer ir, vamos dizer, você quer ir para o Canadá, tem disponível hoje como fazer para ir para o Canadá, assim, qual tipo de visto que existe, quais são os requerimentos para você poder aplicar para esse visto, para você poder ser aprovado para esse visto, né? Então, assim, você consegue hoje entrar em vários sites dessas embaixadas do país onde você quiser ir e vai ter lá a lista completa do que você precisa fazer, né, para entrar, porque acho que o principal limitante que existe para uma carreira internacional, se você não está indo pela empresa onde você trabalha hoje, é ter um visto de trabalho, né, para você poder entrar no país e trabalhar. Só que surpreendentemente, existem muitas opções de visto de trabalho. Aqui nos Estados Unidos, eles têm, sei lá, 1 zilhão de diferentes tipos de visto que ninguém sabe, entendeu? Mas se você entra e começa a vasculhar, você vai ver que tem um montão de tipos de visto. Obviamente, não se aplicam a todo mundo. Só que a partir do momento que você entende qual que é o universo que você pode participar, você pode começar a correr atrás, beleza? Para conseguir esse tipo de visto, eu preciso fazer A, B, C, D, E e F. Tá bom, começa a construir isso, começa a fazer isso. E aí, com o tempo, como a Ju falou, você vai construir o seu case para ter esse visto, né? Exato. E as coisas vão caminhando, né? Não é isso que eu falei, construindo em direção. Tem casos também, Flávio, como o Bruno falou, eu conheço bastante gente que aplicou do Brasil.
entendeu? Então, eu falei, a questão de expandir, a partir do momento que você quer, você ir buscar as alternativas, né? E tem alternativas como transferência, que aconteceu com a gente, mas tem alternativas outras também. No meu caso, por exemplo, eu saí da Unilever na Alemanha depois e me acharam pelo LinkedIn. E pelo LinkedIn eu fui parar na Suíça. Então, foi um headhunter pelo LinkedIn, entendeu? E eu fui. E foi o mesmo caso da Hershey's, by the way. Me acharam no México pelo LinkedIn e eu acabei mudando. Assim, me acharam, mas a gente tem casos de amigos que descobriram jobs que estavam buscando alguém com o perfil de um brasileiro na Inglaterra. Eu tenho caso de amigos dos Estados Unidos também. Então, eles conseguiram aplicar e as pessoas estavam buscando, mas eles foram atrás, né? Não caiu assim na frente. Para a noite. Eu queria só destacar alguns pontos que vocês colocaram, só para tentar sintetizar aqui para o pessoal. Primeiro, vocês falaram, e aí eu não vou na ordem que vocês trouxeram, e aí eu quero explorar um pouquinho. Acho que o primeiro ponto, então, é olhar para, talvez, empresas que ofereçam essa oportunidade. Se você quer trabalhar numa empresa internacional, você precisa entender se aquela empresa é uma empresa internacional, qual que é a política dela, se normalmente ela promove pessoas, se normalmente ela transfere pessoas para países, quais são esses países. Então, entender qual é a empresa, se ela é global ou não, e se existem possibilidades ali dentro. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que fazer como lição de casa se nós queremos construir uma carreira fora do Brasil. O Bruno trouxe um ponto importante, acho que você também complementou, Ju, que é buscar entender as possibilidades. Às vezes vai ser pela empresa, mas mesmo sem ser pela empresa, você precisa conhecer do processo. Que tipo de visto? O que eu preciso? Eu preciso de algum teste de língua? Não. Eu preciso... Qual que é o meu nível, né, de proficiência? Conhecer a burocracia por trás, para que você consiga navegar e saber exatamente, né, o que é papel da empresa, o que é papel seu, se você olha talvez por uma cidadania, para aqueles que podem ou não, né? Então, você buscar seu interesse, a sua carreira é sua, né? Obviamente que a empresa pode apoiar, né, nessa mudança, mas acho que é um ponto super importante. O Bruno falou sobre verbalizar, e aqui está um ponto super importante, pessoal. Independente de ser uma carreira internacional ou não, você precisa verbalizar, tá, o que você quer. Se você quer ser promovido, né, dê a entender, verbalize, externalize isso. Você quer mais desafios? Externalize. Não são todos os líderes que têm a sensibilidade para entender o que você quer naquele momento e o que você precisa. Então, talvez uma das grandes características para que a gente consiga ser promovido, para que a gente consiga mais atividades, mais dinheiro, mais evolução e mais progresso, é pedir, externalizar. Então, a gente precisa fazer isso de forma consistente. Eu queria trazer um ponto aqui, dois, na verdade, tá? Vocês falaram de construção, e eu queria aprofundar um pouquinho nessa parte de construção, porque existem várias formas de construção. E eu quero trazer dois pontos, tá? Eu queria trazer o ponto de networking, e a gente sabe que networking é muito forte para uma carreira internacional, até mesmo para progressos e crescimentos internos. É muito difícil se olhar para um executivo como o Bruno e a Juliana e falar assim, chegaram sozinhos. Muito difícil. Tem pessoas por trás suportando. Então, como é que a gente consegue criar uma rede de relacionamento forte? Qual que é o meu papel nesse processo? Como é que eu gerencio? Como é que eu gero valor? E depois eu queria falar sobre resultados. Então, eu queria começar aprofundando na parte de networking ou mentores. Eu sei que vocês têm, né, uma mentora em comum, né, uma pessoa importante para vocês em comum, que era a Patrícia, né, que hoje CMO da Bayer, uma executiva super referência. Como é que para vocês é o planejamento de gerar valor, criar networking, buscar mentores? Como é que vocês estruturaram na vida de vocês e o que a gente pode, talvez, aprender com esse processinho de vocês? E aí você pode, Ju, talvez começar e depois a gente vai para o Bruno e a gente vem trocando um pouquinho, porque isso aqui é super importante para que talvez a gente saia daqui sabendo como encontrar mentores, como criar uma rede de relacionamento forte, que pode nos potencializar naturalmente. É um ponto fundamental, eu acho, Flávio. Para mim, na verdade, você não faz nada sem as pessoas. Eu acho que essa é a primeira coisa. Acho que o principal desafio está nas pessoas e a principal oportunidade está nas pessoas.
E para você fazer qualquer coisa, você vai fazer com e através das pessoas. A partir do momento que essa ficha cai, muda a sua vida, né? Muda a sua vida até, para mim, acho que a fórmula é separar tempo para fazer networking. Eu acho que essa foi a ficha que me caiu anos atrás, que foi. É intencional, entendeu? Você vai separar tempo no seu dia a dia para falar. E você vai falar com seus amigos, mas você tem um networking estratégico também. Você vai começar a pensar dentro dos seus objetivos e o que você quer, quais são as pessoas que você vai começar a se relacionar, né? E vai construir isso. Porque não vai funcionar também você chegar no último minuto quando você precisa uma coisa e você pedir. Não é assim que as relações funcionam, né? Então, você precisa construir só o tempo. Então, acho que é isso. Primeiro, a minha dica seria essa. Separar tempo no seu dia a dia, assim como você separa para o trabalho, isso é parte do seu trabalho. Você construir as suas relações e fazer o seu network, né? Não só para o dia a dia do trabalho, para você conseguir as suas coisas, para a carreira, isso aí é fundamental, porque você vai precisar de pessoas que confiam em você, né? No meu caso, você falou da Patrícia, a Patrícia, além de uma mentora, ela foi fundamental na minha carreira e na minha vida. A Patrícia me contratou na Kraft Foods, na Unilever e na Heineken no México. Então, assim, eu já trabalhei com ela 3 vezes e ela foi uma pessoa que, além de mentora e que segue aí na minha vida, acabou me levando para diversas oportunidades nesses países, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ju. Na sua opinião, por que a Patrícia, né, acabou te abraçando ou te levando para esses lugares? O que você entregava? Porque é importante colocar para os jovens, quando a gente fala de mentores, a gente talvez espera que a pessoa nos ajude. Quando talvez é o inverso, primeiramente, né? Que tipo de valor você gerava para ela a ponto dela falar, caramba, acho que eu tenho que levar a Ju para cada um desses lugares. Se você não fosse boa no entendimento dela e para ela talvez não te levaria. Você consegue pensar em alguma coisa que talvez você fazia na sua esfera de responsabilidade que gerava valor para ela? Acho que primeira coisa, assim, a relação foi mantida ao longo dos anos, igual isso que eu falei, foi construída ao longo dos anos, não foi uma relação que foi quebrada, né? Então, acho que isso estabelece confiança. O Bruno também tem um caso aí, que não sei se ele vai citar, mas ele tem um caso também, não é parecido, mas... Agora vai ter que citar, hein, Bruno? Agora vai ter que citar. Ela mas acho que ao longo dos anos você constrói confiança através de trabalho, de resultado que você entrega, de perfil de liderança alinhado com essa pessoa, né? E aí a pessoa acaba te buscando como experta para agregar valor em determinados times. Legal. Foi isso, acho que a gente tinha um alinhamento de perfil de liderança, um alinhamento de valores, um alinhamento de fundamentos de marketing no que a gente acreditava que deveria ser feito em algumas dessas posições, né? Legal. A Patrícia, esse foi o caso, assim como minha mentora. Ao longo da vida, acho que você precisa de muitas pessoas, né? E você tem mentores, talvez, em objetivos específicos. Alguns são mais holísticos, em termos da sua vida, mas você tem outras pessoas que vão te ajudar com expertises específicas, né? E isso acelera muito o processo. A partir do momento que você acaba aprendendo isso, acelera muito para você e também você aprende mentorando pessoas, né? Você recebe muito de volta. E como líder, isso faz a gente crescer demais também. Boa, excelente, Gil. Obrigado por trazer. Então, acho que, pessoal, ponto importante, não é só buscar um mentor, buscar alguém que vai te ajudar, te abrir portas, te suportar e te apoiar quando você precisar. O que você entrega para a pessoa? A Ju comentou resultados, comentou de alinhamento, comentou de valores, comentou de confiança. Então, sem dúvida nenhuma, possivelmente, eu vou dar um exemplo que é muito clássico. Tem 5 pessoas no time, né? Patrícia pede para os 5. Quem que entregou primeiro? Quem que vai ficar até mais tarde para entregar? Quem que vai ser a pessoa que vai, enfim, se posicionar, elevar sua voz, trazer pautas, discutir, levantar sua opinião? Então, tudo isso faz parte do processo de construção. O quanto você está agregando de valor no seu trabalho? O quanto você está agregando de valor para as pessoas? Quando as pessoas precisam de apoio, você está disponível? Você tem as competências para ajudar? Tudo isso faz parte da construção daquilo que é nosso, que é o nosso branding, que a gente vai discutir um pouquinho mais. Mas queria passar para ti, Bruno, como é que você enxerga essa visão de construção, networking, mentores? Tem alguma dica
específica que foi importante para você, além do que a Ju falou de história que você tem para nos contar? Cara, eu acho que, assim, o que a Ju falou eu concordo 100%. Acho que as pessoas é a alma de tudo, né? Você não faz nada sozinho, não existe fazer nada sozinho, entendeu? Eu acho que eu mesmo, para falar a verdade, uma das razões pela qual eu adorei essa oportunidade de estar aqui de falar com vocês e de participar é porque eu não tive isso lá atrás, entendeu? E acho que se eu olho hoje para trás, eu acho que eu demorei muito para realizar que eu precisava investir mais tempo em construir minha rede de contatos, entendeu? Então, eu falei, puta, uma baita oportunidade para eu dividir isso para as pessoas que elas comecem a fazer isso agora, não esperem muito tempo quanto eu esperei ou quanto outras pessoas esperaram. Eu tenho vários casos, eu acho que tem vários casos que eu posso citar, mas eu acho que tudo gira em torno do que a Ju falou, entendeu? É uma coisa que você constrói ao longo do tempo, são pessoas que elas confiam em você. Eu acho que por pessoas serem tão importantes para o negócio, é muito difícil achar pessoa boa, né? Que você realmente confia, que você fala, puta, essa pessoa é meu braço direito, meu braço, entendeu? Eu confio 100% nessa pessoa. Não é fácil de achar, entendeu? Então, quando mesmo as pessoas que são os mentores, né, no caso, eles ou elas têm também esse intuito, esse objetivo de construir essa relação, porque não é fácil achar essas pessoas, né? Não é fácil a Patrícia achar uma Juliana, entendeu? Cara, achou a Ju, leva ela, né? Não larga, né? Como eu tento não largar das pessoas que eu tenho embaixo de mim. A minha história é acho que é isso que você estava falando, né, Ju, que é com o Fernando Machado, que é hoje ele é o CMO da Activision Blizzard, que é a empresa que é de gaming, né, de esportes, que ela é a empresa que faz o Call of Duty, faz todos esses jogos aí, é dona de todos esses jogos. Ele foi meu chefe na Unilever, também há anos atrás, e na verdade ele foi chefe do meu chefe, mas a gente acabou pela divisão do time, eu sentava muito próximo dele, a gente acabou construindo uma relação muito forte e ficamos em contato sempre. E aí quando ele foi para a Unilever de Londres, eu estava na Unilever da Austrália, ele me convidou para ir para a Unilever da China, mas eu não queria ir naquele momento, não era o meu momento de ir. Então, tiveram várias oportunidades onde acabou não dando certo, mas depois eventualmente ele saiu da Unilever, veio para a empresa aqui, para o Burger King e para o Popeyes, e aí ele me chamou e acabei vindo para cá também. Agora ele acabou de sair, foi para essa Activision Blizzard aí, mas são pessoas que você não perde contato, né? Daqui a pouco ele te leva. Brincadeira. Meu chefe, espero que meu chefe não esteja ouvindo. Ele esteja ao vivo, ele é brincadeira, pessoal, brincadeira. Boa. Né, legal, show, muito bom. Eu queria... Você tem mais algum ponto, Bruno, que você queria adicionar ou é nessa linha? Legal, show. Eu queria trazer um ponto aqui que é importante e talvez possa ser mais curto, tá? Mas como é que vocês enxergam performance, resultados? Porque isso é super importante, né? Você não vai fazer uma movimentação de carreira, você não vai ir para os Estados Unidos, Canadá ou qualquer outro país que tem vários nativos, né? Que talvez tenham os mesmos resultados que vocês. Como é que vocês enxergam esse tema performance, resultados e como isso de fato influencia potenciais movimentações para fora? E aí, Ju, se quiser trazer e aí depois voltando para o Bruno, seria legal. O resultado é fundamental, né? Eu acho que o fundamento ali, tudo bem. É muito difícil, é lógico que tem uma história, a gente sempre fala que tem a parte de behaviors, né? Que é o perfil de liderança, e você tem a parte dos seus functional skills que vão ser ligados aos seus resultados mais físicos. E os dois balanceados vão entregar. Mas é fundamental, eu acho que você acaba sendo uma pessoa de confiança, como a gente falou, porque a pessoa sabe que você entrega, né? Aquela pessoa que você fala, qualquer problema que surgir aqui, ou qualquer coisa que precisar, ou que eu preciso de mais atenção, vou dar para essa pessoa resolver. Então, não tem, acho que nem discussão, né? Acho que se você não entrega, né? Esse é o meu ponto de vista. Não sei, Bruno, você... Não, essa conversa daqui ela é toda linda, maravilhosa. Se não tiver resultado, esquece. Nada disso acontece. Nada disso acontece, porque
Um exemplo, assim, é fácil, é mais simples falar o que eu estou falando, mas para dar um exemplo um pouco mais tangível, na Unilever, quando a gente trabalhava na Unilever, eles têm acho que todas as empresas fazem isso, a maioria das empresas fazem isso, que é um processo de avaliação do funcionário e calibração do funcionário. Como a Ju falou, essa calibração ela acontece numa matriz de 9 caixas, né? Onde você coloca em um lado o seu resultado e o outro lado, e no outro eixo, o seu potencial de crescimento, né, para o futuro. Então, as pessoas que eram consideradas para oportunidades internacionais eram as pessoas que eram consideradas as high potentials, que são as pessoas que estão entregando resultado acima da média e que têm potencial de carreira, de competências acima do nível onde elas estão. Então, por exemplo, se eu hoje sou um analista sênior de marketing, a empresa me via como, o Bruno hoje ele é um analista sênior, mas só que ele tem um potencial de já estar mostrando alguns traços de que ele é um gerente, entendeu? Então, tá bom, ele é um high potential, entendeu? Então, acho que o balanço dessas duas, na verdade, esse critério, ele sempre foi muito importante. Se você falasse, putz, eu quero tenho essa vontade de fazer essa carreira internacional, mas você vai para essa matriz e você está posicionado, entregando resultados abaixo do esperado, e no mesmo você nem é considerado, a pessoa a conversa nem avança, nem sabe. Porque para a empresa enviar alguém para fora é investimento no desenvolvimento daquela pessoa e, consequentemente, investimento no desenvolvimento da empresa, né? E da entrega de resultado. Então, você vai apostar suas fichas ali, o seu investimento, nas pessoas, né? Que a probabilidade é alta que sejam bem-sucedidas nessa nova jornada, que vão agregar um valor extra, se voltarem ou se ficarem lá. E isso vale no mundo todo, Flávio. Eu acho que resultado fala no mundo todo. O que acontece, eu acho, muito, comparando países, é o perfil de liderança, entendeu? E como você se comunica e o que você tem que calibrar para você conseguir transmitir os seus resultados, né? Então, isso é uma coisa, normalmente, assim, o número é o número, né? As metas estão ali, você bate o número. Agora, como você chega nos números é o que vai variar da valorização de algumas competências X ou Y, dependendo do país. Por exemplo, nisso, eu acho que, por exemplo, o Canadá, e talvez os Estados Unidos seja parecido, não sei, valoriza muito eficiência. Eu vejo aqui o pessoal, time is money, né? Então, a eficiência é uma coisa muito importante. Assim como, então, você chegar rápido no resultado é muito importante, agilidade e tudo mais. Eu acho que outros países da Europa é um pouco diferente o processo. O processo, às vezes, é muito mais focado na qualidade, dependendo. Lógico que o tempo é importante, mas, às vezes, algumas outras coisas vêm antes. Então, por exemplo, você ser muito conflitivo em alguns países, para chegar nesse resultado, não vai ser positivo. Isso vai pesar contra na sua performance, né? Mesmo você tendo resultado. Mas vou parar aqui. Então, acho que tem o que você vai entregar e o how. E o how vai variar um pouco entre os países. Não é todos os países que a percepção vai ser igual. E eu acho que o que está fácil, né? Quais são as métricas? Quais são os indicadores que eu preciso entregar? Se é marketing, campanha, consumidor, venda, qualquer coisa do tipo. E aqui eu só queria fazer um ponto. Apesar de parecer simples, pessoal, e a gente tem falado cada vez mais sobre isso, saiba como você é mensurado. Quais são os indicadores que determinam se você entrega ou não entrega? Muitas vezes, e com tanta coisa acontecendo no dia a dia, mídias sociais, WhatsApp, tanta coisa que não é parte do seu trabalho nos atrapalhando, a gente acaba gastando energia e muita coisa que não nos aproxima dos nossos resultados. Então, o que eu queria trazer é quais são os indicadores que determinam se você entrega resultados ou não, tá bom? E o quanto de energia você está colocando nisso. Se você precisa entregar eficiência para um indicador específico, não vai para outro lado, não vai gastar energia naquilo que não te aproxima. Eu acho que isso aqui é talvez o fácil, né, e o básico que eu queria convidar todo mundo a repensar. Se você hoje não sabe como você é mensurado, talvez você tenha que dar um passo para trás e perguntar, chefe, né, diretor, diretora, coordenador, o que você espera de mim?
Como é que você mensura isso? E aí o como tem várias variáveis. Como é que você constrói, como é que você se relaciona, como é que você gera valor para o time, em quanto tempo, quais foram os recursos, foi sozinho, foi com o time, foi construído, foi valorizado. Então tem várias coisas que são importantes. Me posiciono, porque tem aquelas pessoas, e aí Ju e Bruno, me corrijam se eu estiver errado, tem aquelas pessoas que entregam 100%, mas são pessoas que não são colaborativas, não são responsivas, são complexas e difíceis de lidar com mudanças que acontecem. E me corrijam se eu estiver errado. Esse vai mais para o como, né? Porque eu posso querer promover o Flávio, mas talvez o Flávio é um cara difícil de lidar. Será que na balança, o trade-off, né? Será que justifica puxar esse cara que entrega 120% e é um cara talvez em behaviors, em comportamentos que não é tão bom, ou faz sentido pegar o Zé, né, de forma exemplificada aqui, que entrega 110, mas é um cara de time, é um cara que agrega. Então, isso é importante, pessoal, que a Ju trouxe. O que eu entrego e como eu entrego. E aí eu queria puxar aqui para o Bruno. Bruno, acho que muda muito, né, a cultura do brasileiro com o americano, e com certeza com o canadense também, até porque vocês têm pessoas de diferentes locais e vocês atuam em posições globais, então não é só o americano por si só, mas o que mais muda do mercado brasileiro para o mercado americano, para o canadense, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de competitividade, do que é importante, rotina, o que muda na prática? Você consegue pensar em algumas coisas, Bruno? Consigo, cara. Acho que o que muda para mim, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que eu vi bastante, tem uma coisa que a Ju falou que também é verdade aqui nos Estados Unidos, é que é muito pragmatismo, é muito direto ao ponto, não existe ficar dançando em cima de um assunto, sabe? Ou é ou não é. Que eu acho que é muito diferente, pelo menos da experiência que eu tinha no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente passava muito tempo conversando e tinha muito, sabe, dançando em volta do tema, ao invés de... E acho que muito receio de magoar as pessoas, né? Então, as coisas não eram faladas no Brasil do jeito que eram, né? Você fala assim, eu quero dizer isso, mas eu falava outra coisa para dizer isso, entendeu? Aqui não tem muito isso. Se você quer falar maçã, fala maçã, não fala uma fruta vermelha que às vezes cai, né? Fala o que quer, entendeu? Vai direto ao ponto. E eu acho que foi uma mudança bem visível que existe, acho que no meu ponto de vista. E acho que esse é o principal ponto, na verdade. Acho que tem uma mudança muito grande de perfil, de trabalho no dia a dia. Não sei se não vem mais nada na minha cabeça. Fez sentido. E aí eu quero tentar só trazer para o pessoal, no seu entendimento, por que talvez o pragmatismo ou ser direto ao ponto é importante para a carreira das pessoas ou para os negócios? A gente ganha agilidade, a gente ganha performance, a gente ganha assertividade. Por que talvez eu, Flávio, desenvolver essa capacidade de ser mais direto, mais assertivo, me traz benefícios? Eu acho que foi o que você falou, né? Você acaba indo direto ao ponto. Ajuda muito na sua clareza de comunicação. Boa. Tem uma coisa que tem que dizer também, né, Flávio? Que assim, depende da cultura que você tá, né? Se você vai para uma cultura, eu acho que... Eu não conheço 100%, mas o que eu hipoteticamente, vamos dizer, uma cultura do país ABC é uma cultura muito mais sensível, entendeu? Então, você chegar lá sendo super direto não vai te ajudar muito. Sim. Entendeu? Você vai, na verdade, vai bater de frente com todo mundo. Chegar na América Latina. No México. Exatamente. No México é assim, né? No México é um negócio... se você for assim no México, você não vai para frente, entendeu? Não vai para frente. Aconteceu comigo. Aprendi a falar. Você tem que... Quando você vai para um lugar, você precisa dedicar muito tempo, investir muito tempo em conhecer a cultura, né? E se adaptar, porque assim, você não pode esperar que o país se adapte a você, né? Você que tem que se adaptar às circunstâncias. Baita insight. Eu acho que isso se aplica a todo cenário, né? Cheguei numa empresa nova, não sou eu
que preciso transformar, não é a empresa que tem que se adaptar a mim, eu tenho que me adaptar, construir, e à medida que eu vou construindo, eu vou, enfim, impondo talvez algumas coisas que para mim, eu acredito como verdade, ou que tragam mais resultados, e etc. Baita insight. Ju, o que muda, na sua opinião? O que você adiciona aqui para gente? Deixa eu só agregar uma coisa na parte da adaptação. Eu acho que depende da posição que você vai fazer também. Então, antes de eu entrar na história, eu acho o seguinte, para mim, fazer posições internacionais, eu tive oportunidade em alguns casos, é muito diferente de fazer posições locais. Eu acho que quando você vai fazer uma posição local, o nível de adaptação que você precisa fazer para aquele país que você está chegando é muito maior, né? Porque é um negócio focado naquele país. Então, você precisa entender a cultura e se adaptar 100%. No meu caso, quando eu fiz multipaíses ou todo mundo era de algum lugar, então esse fator pesava menos. O que pesava mais eram outras coisas, como flexibilidade, a capacidade de entender as culturas e se adaptar. Então, era um pouco diferente, era entre culturas versus na cultura. Mas esse ponto, para mim, por exemplo, normalmente eu acho que você tem que adaptar 90%, 95%, porque o país vai adaptar outros 5%, dependendo de quem está na liderança também, né? E dependendo do país é mais difícil ou menos difícil. Vamos lá, voltando. Eu acho que, talvez a relação Estados Unidos e Canadá, eu acho que tem uma diferença de como as pessoas valorizam o tempo, tá? Eu acho que o pragmatismo, complementando, está também ligado a isso. Eu senti isso muito forte também na Alemanha, por exemplo, né? Você não está ali para perder tempo, então as pessoas são diretas, as reuniões são diretas, e é assim, começou no horário, acabou no horário, né? Na Alemanha e na Suíça acaba 5 minutos antes e começa 5 minutos antes. As pessoas fecham o caderninho e saem, né? Para reunião presencial. Agora, a mesma coisa, deu o horário, caiu. Não tem uma extensão, né? Eu lembro dos tempos nossos de Brasil, Bruno, quando a gente estava no regional, que a gente estendia, então você começava a agenda com uma coisa do dia e, na verdade, você cobria 2 temas no dia, porque algumas reuniões que eram de 1 hora eram 3 horas. Eu não sei como é hoje, tá? Mas isso acontecia bastante. Eu acho que na América Latina acontece, em geral, tendo trabalhado com a América Latina nos últimos anos também. Eu não acho que isso não acontece no Canadá, por exemplo, tá? No Canadá tem esse respeito pelo tempo e por isso as pessoas são pragmáticas, porque elas não têm tempo a perder, então elas são diretas, né? E não é pessoal, é focado no negócio, né? Mas eu acho que o canadense tem um jeito nice de falar as coisas também. Eu não acho que é duro no sentido de ofensivo, tá? Pelo menos essa... Os americanos falam que os canadenses são as pessoas mais legais e gentis do mundo. Exato. A gente fala que é uma cultura peach, que é doce por fora e soft dentro, que tem o caroço lá, né? Outras culturas, o alemão é coconut, é casca dura, mas depois que você consegue passar, é outro tipo de comunicação. Mas o canadense é direto, mas ele não é ofensivo, tá? Ele é direto, focado no negócio, pragmático, porque meu tempo é fundamental. Isso, para nós latinos, não é fácil, Flávio. Não é fácil. Parece fácil falar, a gente gosta de contar história, tá? Então, quando você vai até contar sobre... a gente dá voltas, né? A gente quer contar história, faz parte da nossa cultura. Sim. E eles são mais direto ao ponto, eles falam mais do resultado. Até quando você vai fazer uma entrevista ou está se vendendo, alguma coisa, é diferente o speech, né? Do que vem antes na história. Então, o resultado vem antes e depois você explica. É outra estrutura, eu acho, assim, de construir. Boa. Eu vou ser americano agora, então. Vou fazer uma pergunta direta, brincadeira. Quando a gente fala de uma movimentação, acho que são mercados diferentes. Canadá, Estados Unidos, Brasil, principalmente Brasil, para esses mercados, tem uma diferença muito grande, né? Quando se fala de competências e habilidades, o que os seus mercados estão exigindo para profissionais? Tanto em hard skills quanto em soft skills. E aí vocês podem colocar na visão de marketing, né, hard skills, soft skills, ou como profissionais. Lembrando que a gente tem, né, 1.700 jovens que atuam em diferentes áreas. O que vocês trariam de conselhos, tá, pragmáticos, em termos de soft e hard skills, se eu quero construir uma carreira além do Brasil? Começando talvez pelo Bruno.
Acho que de hard skills, eu diria skill analítico. Eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos na indústria onde eu estou e onde eu tenho trabalhado, é muito, cada vez mais importante. E eu acho que é ligado pelo outro ponto, que é conhecer o mercado digital, né? Conhecer e-commerce, conhecer toda essa parte digital, acho que é uma parte muito importante. E a parte analítica, ela vem de mão dadas com isso, porque a beleza do mercado digital é que você consegue medir tudo, né? Você consegue fazer tudo, medir tudo, traquear tudo, você consegue criar, né, tudo personalizado. Então, eu diria que esses dois hard skills acho que serão os que vêm à minha mente agora, que seriam uma parte analítica, que são skills acho que mais de fundação, né, de uma carreira. Acho que todo mundo precisa ter isso. Mas não sei, Ju, se você quer completar hard skills ou só... Não, acho que realmente, acho que também, quando você pensa em mundo digital, você tem muito mais dados, né? Então, a capacidade analítica, a gente viveu um momento do marketing, não sei, há uns 6 anos atrás, 7, em que a gente começou a falar de dados, né? E as pessoas não sabiam muito como usar esses dados. Na verdade, o que é importante, por isso que a capacidade analítica é importante, é você saber transformar aquilo em informação, né? Para o seu negócio, em insight. Então, isso é fundamental, principalmente para o marketing, mas em tudo, né? Então, numa era de dados, de muitas informações, saber analisar, né, esse mundo de informação que a gente tem, traduzir isso numa história, num resultado, é fundamental, né? Então, assim, vou agregar na capacidade analítica, talvez essa capacidade de storytelling, de você sair do básico, do dado e transformar isso, comunicar isso, né? Através de uma história. Eu acho que isso é a outra coisa. E na nossa área de marketing é o digital, que acelerou muito e a gente eu estou correndo atrás, né? Porque também a gente está correndo atrás todo dia. Acho que o marketing, Flávio, na verdade, é uma área que muda muito e tem mudado muito e acelerou muito a mudança. Sim. Então, a capacidade, se for falar, a terceira coisa, a capacidade de aprendizagem contínua. Isso é um skill, né? E se você não tem isso, eu acho que em todas as áreas, mas na nossa área é fundamental. A gente está todo dia estudando, aprendendo outra coisa, testando, né? Boa, boa. Eu vou quebrar em 4 pontos aqui, então. Acho que vocês dois concordaram que é a capacidade analítica, ou seja, entender aqueles dados e transformar em informações de negócio para a tomada de decisão, a capacidade de navegar num mundo cada vez mais digital, ou seja, quais são as tecnologias que são utilizadas, quais são os objetivos, quais são os ganhos, conhecer cada vez mais de tecnologia, e não importa, pessoal, se você é de marketing, se você é de saúde, se você é da indústria, se você é de educação, todos os negócios estão cada vez mais embarcando tecnologia. Então, saber utilizar, gostar de tecnologia, talvez seja o primeiro passo. Então, busque ter familiaridade com tecnologia a cada dia que passa. Eu acho que esse é um ponto super importante. O que traz, talvez, para esses 2 outros pontos que vocês trouxeram, de capacidade de aprendizagem, que aí é uma capacidade mais humana, entra mais como soft skills, e a capacidade do storytelling. É que storytelling você consegue também trazer narrativas técnicas, flutua, mas é a capacidade, talvez, pessoal, de você contar a sua narrativa, a sua história. Por que aquele dado bruto se tornou uma informação que impacta o cliente ABC e pode trazer uma receita que pode resolver o problema de um cliente que vai representar um crescimento XPTO. É a capacidade de contar a história da mesma forma que eles contaram as suas histórias, quando começaram, as suas motivações, é trazer uma narrativa por trás. Então, eu gostei muito desses pontos. Eu queria, na verdade, agora, a gente vai abrir para as perguntas. Lembrando, pessoal, perguntas no Q&A. Só que antes das perguntas, o pessoal já estava até lembrando aqui, pô, Flávio, a foto. Então, a gente vai tirar uma foto agora, tá bom? E aí, nessa foto, a gente vai postar lá no LinkedIn. Então, momento de sorrir, tá, pessoal? Vocês vão, 1, 2, 3, espera aí que aqui, deixa eu só deixar certinho. Vai sair agora. 1, 2, 3 e vai. Acho que foi, peraí. Deixa eu ver. Aqui. 1, 2, 3 e... Peraí. Aqui. 1, 2, 3 e... Foi.
Tiramos a foto. Maravilha. Eu queria agora trazer as perguntas do pessoal, mas também de forma bem pragmática, para a gente conseguir trazer essas perguntas. Se vocês pudessem pegar uma competência de vocês, só uma, e por quê? Uma competência para emprestar para esses 1.700 participantes. Pelo próximo ano, uma competência da Ju e uma competência do Bruno. O que vocês emprestariam para o pessoal e por quê? Começando com a Ju. Para ter uma carreira internacional, perseverança. Perseverança. Mental. Boa. Perseverança para chegar lá e perseverança para sobreviver lá. Boa. E seguir. Boa. Para isso, porque os desafios vão ser muitos. Desde que você estipula a sua meta, até quando você for buscar a sua meta, quando você estiver vivendo seu sonho, vão ter muitos novos desafios. Então, você vai ter que continuar nessa batalha. Boa, boa. Excelente. E você, Bruno? Cara, perseverança é isso. É isso. É difícil de... Acho que é essa daí, meu. Essa daí. A Ju matou a pau essa daí, cara. Não tem como... Quando eu saí da Austrália, só para ilustrar, para vir para os Estados Unidos, eu decidi... Demorou 14 meses o processo e eu fiz uns 20, 30 processos para finalmente chegar, para dar certo e vir para cá. Então, era muito mais fácil ter desistido e voltado para o Brasil. Boa, boa. Muito mais fácil. Como eu não vou desistir aqui também, a foto saiu ruim. Vamos tirar mais uma, tá? 1, 2, 3 e vai. Show. Vamos para as perguntas, pessoal, enquanto eu vou postar aqui, tá? Eu vou ir pelas mais curtidas, pessoal. Inclusive, vocês podem curtir. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, como criar uma boa rede de contatos. Eu acho que vocês trouxeram um pouquinho já sobre isso, então eu vou passar, tá bom? Para outra, que é da Naélia. Muito boa pergunta. Para vocês, Bruno e Juliana, acham que fora do Brasil há mais oportunidades de setores financeiros? Ou vou até tentar expandir. Há mais oportunidades fora do Brasil para construir uma carreira ou não? Eu acho que eu vou arriscar uma resposta aqui. Eu acho que sim. Eu acho que sim, dependendo do país. Se você está indo para um país mais o que chama classificado como país desenvolvido, como os Estados Unidos, como o Canadá, como vários países, a maioria dos países da Europa, o termo país desenvolvido significa que a indústria e o mercado é muito mais desenvolvido. E significa que tem muito mais empresas formais no mercado. Versus, por exemplo, no Brasil, que eu não sigo mais o dado, mas a última vez que eu vi, o mercado informal no Brasil ainda era vastamente o maior mercado do Brasil. Aqui não é, né? Então, por esse motivo, eu acho que as oportunidades aqui, você tem mais oportunidades. Tem empresas que você nem imagina que existam, elas existem e tem empregando um monte de gente e está funcionando e está rodando desde do interior dos Estados Unidos até Nova York, até Los Angeles. Então tem um monte de oportunidade aqui, sim. Obviamente tem um monte de gente também qualificada aqui tomando essas oportunidades, né? Mas eu diria que por esse tema do mercado formal e do país desenvolvido, eu diria que tem, respondendo simplesmente, diria que sim. Boa, boa. Por ter uma capacidade de construção de carreira mais sólida e previsível. Ser menos informal, ou seja, a carreira que você vai construir no início, possivelmente é uma carreira que vai te trazer mais projeção e possibilidades, se eu entendi certo. A minha percepção, boa, sim. Boa, boa. E você, Ju? Eu acho que a oportunidade está como você olha. Eu acho que hoje tem muita oportunidade no Brasil e em muitos lugares, né? Principalmente depois da pandemia, tem muitas profissões novas. Eu acho que você consegue começar do Brasil e depois ter um impacto em outros países também. Eu acho que a gente está em indústrias mais formais, em empregos executivos mais formais, mas hoje eu acho que também a oportunidade está para onde você olha. E eu acho que essa coisa de expandir e olhar para onde o mercado está indo é fundamental para as pessoas encontrarem essas oportunidades, né? Boa. Eu acho que sim, tem muita oportunidade fora, mas acho que tem muita oportunidade dentro também. Boa, eu acho que eu concordo com os dois, tá? Eu acho que sim, Estados Unidos, Canadá trazem projeções de carreira
mais estruturadas. Eu acho que quando a gente fala de economia por si só, a gente não tem uma vida mais fácil fora do Brasil, a gente tem uma vida mais justa. Se eu trabalho, eu consigo conquistar. Acho que aqui no Brasil o custo, né, das coisas ou da conquista, ele acaba sendo maior, né? Mas no Brasil tem muita coisa boa, pessoal. No Brasil, se a gente se capacita, se a gente busca, se a gente luta, a gente consegue, talvez com um pouquinho mais de suor, tá? Mas a gente consegue. Tem uma pergunta muito boa do Fernando Melo Moraes que ele disse: dizem que para se conquistar uma carreira de sucesso deve-se abdicar da vida pessoal. Até que ponto isso é verdade? E na carreira internacional, como conciliar? Como é que vocês enxergam isso? Quais foram os sacrifícios que vocês tiveram que fazer, né? Seria legal ouvir um pouquinho disso também. Eu acho que, assim, sempre você está pondo mais de um lado ou do outro, né? E acho que o equilíbrio está aí. Eu acho que essa coisa que a gente fala é work-life balance sempre ou super integrado, não. Uma hora você está focando mais profissional, uma hora você está focando mais no pessoal, e é importante que você saiba qual é a hora, né, de fazer essas coisas. E eu acho que, independente de onde você esteja, é assim, né? No Brasil, para mim, era assim como foi fora. O que acontece é que, sim, dependendo de como você vai para fora, você tem um desafio pessoal muito grande, né? Fora o trabalho, porque você vai precisar se adaptar a um lugar novo, às vezes vai precisar melhorar, aprender uma língua nova, você precisa estabelecer sua rotina, tudo de novo. Então, o seu investimento pessoal ali vai ser muito grande. Eu acho que esse é o principal desafio, é você conseguir se estabelecer, criar sua rotina, fazer com que aquele lugar te pertença mesmo, que você possa chamar de casa. E para mim, sempre, além disso, da fase de adaptação, né, que exige bastante foco e energia, estar longe da família. Para mim, sempre, acho que a parte de estar longe do Brasil é estar longe da família e dos amigos, assim. Isso é o que mais eu sinto falta. Para você dói. Boa, boa. E para você, Concordo. Bruno? Acho que assim, existe esse sacrifício, né? Se você falar vida pessoal, né? Você abre mão de estar perto da sua família, né? Eu, sei lá, não é triste hoje porque eu já estou acostumado, mas eu almoçava todo domingo na casa da minha mãe. Não almoço mais, né? Não existe mais isso, né? Então, isso é um sacrifício, né? Mas eu acho que também eu estou criando a minha vida, estou criando a minha realidade, estou criando as minhas coisas, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que eu sempre quis e sempre gostei de fazer e corri atrás. Então, acho que é um sacrifício, mas um sacrifício acho que compensa, na minha opinião, porque você vive coisas muito legais e não, independente se você está internacionalmente ou não, acho que a partir do momento que você está seguindo o seu plano, seguindo o seu sonho, seguindo as coisas que você quer fazer, está valendo a pena, né? Eu acho que tem que Acho que o importante, Flávio, no total, é quando você olha o todo, entendeu? As coisas estão equilibradas dentro do que é importante para você, do que você valoriza mais naquele momento da sua vida, né? E se não tiver, se a balança tiver muito desequilibrada, aí é um problema, né? Então, acho que você faz o investimento, mas é o que o Bruno falou, você está indo pelo sonho, você quer aquilo, então isso compensa outras coisas que naquele momento você vai abdicar. E tem que compensar, a partir do momento que passa a não compensar, e isso é com carreira também, porque você só consegue ter energia para seguir na sua carreira e se dedicar se você tem a sua vida pessoal também dentro, né, do equilíbrio. E às vezes a gente pensa que tudo tem que estar equilibrado, né? Tem que estar tudo perfeito. E isso, assim, eu pelo menos na minha carreira, até hoje eu não consegui. Em alguns momentos, os pratinhos eles vão cair. O que a gente tem que saber fazer é definir o que pode cair em que momento. Talvez em algum momento você vai dar uma acelerada na carreira e vai, infelizmente, não conseguir passar tanto tempo com a família. De repente, você precisa cuidar um pouquinho mais da família e do trabalho e talvez um pouquinho menos da saúde. Não estou falando que não é importante, pessoal. Estou falando que a gente tem que ter uma capacidade de analisar o que é mais importante para aquele momento, né? E eu defini um padrão, um frameworkzinho na minha vida, que eu não posso estar abaixo de um X, né? Passou daquele X ali, que é o meu mínimo, eu tenho que voltar e segurar as coisas para que não se perca. Não pode chegar a ponto de um momento de prejudicar a sua saúde de longo prazo, perder o seu emprego ou perder oportunidades, não cuidar da família. Eu acho que a vida é um jogo complexo de gerenciar,
né? E aí não tem certo e errado, tá, pessoal? Às vezes a gente fala que é melhor a jornada ou o resultado final. Não sei. A minha opinião é que talvez a jornada tem que ser positiva, porque se você não tiver uma boa jornada, talvez você nem chegue no prêmio final. Então a gente tem que aprender com a Juliana, com o Bruno, aprender com esses conselhos que eles trouxeram para construir a nossa carreira, porque é nossa. A Ju trouxe seus conselhos, o Bruno trouxe seus conselhos, todos muito legais. E quando a gente olha, a gente fala, pô, não teve desafio. Teve desafio pra caramba. Então, aqui, de alguma forma, tentando retribuir, tentando devolver. E eu queria, enfim, nessa linha, agradecer demais. Ju, Bruno, eu sei que se vocês estivessem numa reunião de time, vocês já tinham levantado, cortado o Flávio, que passou 8 minutos. Não, sei que não. A gente é brasileiro, né? Corre no sangue ainda. Mas eu queria agradecer demais e abrir o espaço aqui só para vocês se despedirem e talvez deixarem uma mensagem final e depois eu permaneço com o pessoal para falar de certificado e etc. Mas queria agradecer demais o tempo de vocês e os insights. Ju? Bom, obrigada. Foi um prazer estar aqui com o Flávio e com o Bruno. Muito obrigada com todo mundo aí pelas perguntas também. Espero ter podido compartilhar um pouquinho dessa história, ajudar vocês nessa jornada. E a minha mensagem principal é acredite. Acredite e vá atrás. Não só acredite, não fique parado. Comece a ir atrás. Eu acho que dar um passo de cada vez é o mais importante na direção aí que vocês estão buscando. Boa, Ju. Obrigado. Concordo. Pessoal, muito, muito, muito legal estar aqui com vocês, poder dividir um pouco da história, da nossa história, um pouco da nossa história. Espero que tenha contribuído para a história de vocês e para a vida de vocês. Flávio, muito obrigado pela conexão. Ju, sensacional passar esse tempo com você de novo. Precisamos falar ainda depois para botar o papo em dia mesmo. Mas eu acho que para mim a mensagem, e eu vi que acho que a Priscila fez uma pergunta aí que acho que qual conselho você daria para nós mesmos quando tínhamos 19 anos de idade, né? Eu acho que há um tempo atrás eu fiz essa reflexão, na verdade, comigo mesmo. E eu falei, putz, acho que algumas coisas vieram à tona. A primeira é que você cria a sua realidade. Então, você está no controle das coisas, as coisas estão na sua mão. Você tem o poder de criar a sua realidade. A segunda coisa que eu gostaria de ter feito mais lá atrás era expor mais o meu ponto de vista, independente da posição que eu estava. Muitas vezes eu me sentia, putz, não estou numa posição tão sênior, então não posso expor meu ponto de vista. Não, pode, sim. Todo mundo quer ouvir o seu ponto de vista. Se você está na mesa, é porque o pessoal quer ouvir o seu ponto de vista. E acho que, finalmente, uma coisa que era super importante é dividir os seus planos, as suas ambições, o estágio que você está passando com as pessoas próximas de você. É incrível quanto tem muita gente disposta e mais do que feliz em te ajudar e te dar a mão e te mostrar o caminho. Então, essa foi a reflexão que eu fiz comigo mesmo há uns anos atrás. Espero que ajude vocês aí na jornada de vocês. E no final tem que elevar a voz, né, Bruno? Tem que externalizar, tem que, enfim, levantar a mão, pedir ajuda. No pior cenário, vão falar, não posso, não consigo nesse momento. Mas a gente pode ter boas surpresas como vocês. Foram boas surpresas que aceitaram o nosso convite. Obrigado por isso. Foi uma super aula, queria agradecer demais. Eu vou permanecer com o pessoal aqui. Eu só queria lembrar, pessoal, acabei de compartilhar aqui no link o post que nós fizemos no LinkedIn. Gostou do papo? Vai lá e deixa um feedback para eles. Como se eu abro o chat aqui, eles não vão conseguir ler tudo, sei disso. Então, corre lá no nosso LinkedIn, nesse post que eu fiz, e deixa os seus comentários. Não tenho dúvida que eles vão ler todos, tá bom? Deixa seus insights, o que você aprendeu, o que foi legal, o que você tem para agregar, tá bom? E a gente torna esse processo uma troca cada vez mais forte e maior, tá bom? Ju, Bruno, obrigado, fiquem à vontade para sair. Permaneço com o pessoal aqui para falar de certificado, próximos eventos e etc, tá bom? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.